E aí, galera, tudo bom? Então, como esse aqui é o segundo vídeo do canal, desse meu canal de clube de leitura de livros, né? Que eu tô bem esperançoso que ele vai bastante pra frente também. Assim como o outro também tá sendo um sucesso, mas depois eu ponho nos comentários ali um vídeo do outro para vocês poderem olhar o outro vídeo também. Mas voltando a esse assunto aqui dos livros. O primeiro livro que eu vou falar no canal. Quer dizer, antes eu falei de vários livros na introdução do canal, né? Mas o primeiro livro que eu quero falar é do Monty Roberts. O título traduzido para português é O Homem que Ouve Cavalos, que conta a história dele. O Monty Roberts e esse livro são a base, é o embasamento para aquele filme O Encantador de Cavalos, com Robert Redford. Não sei se alguém já viu. Se já viu, se leu o livro, coloque nos comentários aí. Se gostarem, curtam o vídeo, sigam o canal, passem para amigos, que é importante para o canal crescer, né? Mas voltando ao livro. Então, esse livro foi a base, um embasamento para o filme, né? Para a história do filme. E começa exatamente como começou o filme, tipo assim, chegou um cavalo muito brabo e muito medroso, que ela se assustava com qualquer coisa. Acho que para entrar num reboque, num reboquezinho que tinha que transportar ele, e ninguém conseguia colocar ele para dentro, que ele era muito assustado. E daí o Monty Roberts conseguiu fazer essa proeza, porque cavalo é uma força absurda, né? É virado em músculo. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando que se o cavalo soubesse a força que tem, eles dominavam o mundo, né? Eu concordo, porque eles são muito fortes, eles são virados em músculo, né? Músculo e coração e sentimento, porque eles são muito bons. Claro que tem cavalos ruins, já conheci alguns, mas a maioria deles são muito bons. Assim como as pessoas, ou como qualquer outros animais na Terra, né? Tem de tudo. Depende muito como é criado, a índole, né? Bom, mas voltando ao livro. Então, nesse livro, é um livro que tem uma capa bem bonita, né? Aqui estão os cavalos e tal. Bom, daí ele começa a desenvolver a técnica dele da doma gentil, que era um início, né, dele aplicar os métodos dele. E ensino nesse livro alguns métodos que eu apliquei quando eu trabalhei na codelaria de Rincão, que é uma codelaria do Exército que fica ou ficava no interior do município de São Borja, aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu fui para lá, fiquei o mês inteiro lá dormindo, almoçando com os soldados, foi maravilhoso. Mas como eu falei na introdução, lá eles tinham 400 éguas em cria e acho que próximo de, sei lá, uns 15 a 20 garanhões estabulados, mas as éguas ficavam todas soltas, né? Porque não tem como ficar aqui, quer dizer, tem como ficar 400 éguas ah, estabuladas, mas tem que ser um lugar enorme, né? Ah, bom, então essas éguas estavam em cria, então elas eram levadas para inseminação artificial ou para cobertura, e é feito o repasse nos potreiros que elas estavam com garanhões, que eram garanhões do interesse do exército, que eram repassadores de cio, né? Tipo, aquelas que entravam em si novamente, o garanhão fazia cobertura. E foi incrível, né? Tipo, e lá foi uma convivência com as egas, os cavalos, os potros, de uma maneira maravilhosa, porque os potros que se machucavam ou que as mães morriam ficavam estabulados lá no galpão onde se tratavam os animais, ou ali próximo da casa dos soldados,
ou dos locais deles ali. E tinham. E era assim, eram cuidados como se fossem pets mesmo, né? Cachorrinhos. Mas eram cavalinhos muito amistosos e eram muito dóceis, né? Porque lidavam diretamente com as pessoas. Então, tipo, se o cavalo já é uma criatura maravilhosa, né? Imagina sendo criado assim ainda com afeto, com amor, né? Ficavam mais maravilhosos ainda. Bom, eu não sei se eu falei, tipo, lá tinha um garanhão bretão também. Prancheron ou bretão. Que são aqueles cavalos enormes, parece um trator, né? São cavalos de muita força, pouca velocidade, agilidade, mas muita força, muito músculo. São cavalos gigantes. Ah, bom, então, voltando ao livro do Monte Roberts, né? Então ele fez vários trabalhos e ficou famoso daí com a Doma Gentil que ele criou. Pelo que eu sei que foi ele que criou. Se alguém tiver outra ideia, escreva nos comentários aí. Mas ele é o precursor, tanto é que o filme Encantador de Cavalos foi feito com base na história dele, né? Então eu acho que foi ele mesmo. Bom, ele começou a ficar famoso e ele foi convidado, acredito, pelos assessores da Rainha da Inglaterra e foi para lá para ganhar um prêmio diretamente da Rainha da Inglaterra, que ela ama cavalos, né? E condecorou ele como, acho que como Sir Mount Roberts. Eu não procurei essa informação, né? Porque eu não sei o título que ele ganhou, mas deve ter sido como cavaleiro, né? Cavaleiro da rainha ou cavaleiro do Reino Unido, da Inglaterra, sei lá. E, e voltou para os Estados Unidos. E lá ele continuou com o trabalho, e as últimas histórias que contam no livro foi que ele estava começando a querer domar Mustangs selvagens, que lá o Mustang existem Mustangs selvagens, existiam pelo menos na época que ele escreveu o livro, ah, que andavam pelas pradarias, né, pelas coxilhas lá no... Coxilha é um termo gaúcho aqui, né, na verdade, mas é as pradarias dos Estados Unidos, eu não me lembro qual estado, mas ele pegou um cavalo e começou a ir atrás de grupos de Mustangs. E Mustang é um cavalo lá, existem grupos, né, pelo menos na época ele escreveu selvagens ainda. E, e foi atrás dos Mustangs e começou um trabalho com o que ele mostra no vídeo. São várias técnicas, são incríveis, eu testei algumas e funciona muito bem. Técnicas corporais, né? E ele começou Primeiro os cavalos fugiam muito dele, né, e tal, mas até que ele chegou num ponto que ele conseguiu se aproximar dos cavalos e efetuou mais as técnicas dele. E, cara, e ele conseguiu. Ele simplesmente conseguiu encilhar e montar no Mustang que era selvagem. E sem usar uma mangueira, nada assim. Talvez ele tenha usado um encosto de cerca para se aproximar, né? Para os Mustangs pararem de correr dele. Mas, cara, ele se aproximou, pegou a confiança do Mustang, ele ensina as técnicas no livro. É um livro incrível. O Homem que Ouve Cavalos. Recomendo muito. Quem gosta de cavalos, né? Que eu amo cavalos. Eu, eu fui criado num sítio quando eu era criança. Não morei sempre em sítio, mas eu fui criado inicialmente num sítio. E eu tive esse amor desde pequeno pelos cachorros e pelos cavalos, mas eu aprendi a andar a cavalo antes de andar de bicicleta. Sério, muito cedo, tipo de 6 anos pra baixo, abaixo de 6 anos, ou seja, de 5 pra baixo. Eu já andei a cavalo. E, cara, são animais incríveis, né? Então, essa foi minha dica, esse meu primeiro livro que eu fiz uma live não, um vídeo completo sobre os cavalos. Eu sou veterinário também, né? Não trabalho em clínica atualmente, mas já trabalhei salvando uma égua uma vez, ajudando os cavalos.
E eu amo muito. Assim como eu amo os cachorros, os gatos, eu amo muitos animais, eu sou veterinário, né? Todo veterinário deveria amar muitos animais. Então tá. Curtam o vídeo se gostarem, sigam o canal, compartilhem com os amigos que ajuda o canal a crescer. Um grande beijo no coração de todo mundo. Tchau, tchau. Até a próxima.